Só que o seguinte, parece que a Globo News, me mandaram o link aqui, parece que a Globo News falou alguma coisa a respeito. Vamos ver? Não cai, não? Estou interessado no que eles vão falar. Hã? Ah, bicho, se der flag, só coloca um blur na frente ali e acabou-se. Entra por uma porta o Dana White, sai por outra porta o Nick Clegg, que era o alto executivo da Meta, um ex-ministro britânico, que era tido como um ótimo fazedor de pontes internacionais e que tinha ali algum cuidado na construção de consensos relativos ao necessário diálogo que essa empresa teria que ter com a justiça em cada um dos países onde ela opera, com as regulações identificadas com cada um dos países. Então, é uma clara inflexão nesse liberalismo assim, total e absoluto, que acredita ou defende que não se deva colocar nenhum tipo de freio, limite, regulação, quando a ideia é liberdade. Ainda que isso a gente sabe, pelo potencial que tem na disseminação, por experiência. Não é que a gente sabe de ouvir falar, de achar, não. A gente sabe os malefícios que são causados quando você permite a disseminação do discurso de ódio, de imagens ultraviolentas, da hipersexualização de crianças, adolescentes. O que isso tem na vida real das pessoas, no sentido de aumentar... O que ele acabou de falar... De você colocar... Não, pausa aí. O que ele acabou de falar já é crime, já. Se alguém publica esse tipo de coisa em redes no Brasil, ele pode ser preso. Tipo, já é proibido, já. Não, eu não entendi o que ele tá falando. Ele tá criticando a liberdade pode levar pessoas a postar coisas sexualizando crianças. Esse lixo de emissora defende a parada LGBT com criança trans, mano. O que vocês estão falando? Bicho. Mano, essa galera... É tipo uma emissora que defende uma agenda. Mano, mas é isso aí, né, bicho? Porque eles vão perder uma fonte de renda, porque a Globo tem suas redes de checagem. Vai ser uma graça assistir essa palhaça, esse monte de gente sendo demitido do dia pra noite. Eu vou pegar uma mensagem do Orlando Silva aqui também, porque ele é o relator do PL. É Orlando Silva, né? Ele é o relator do PL 2630, ele falou a respeito. Mas sobre esse negócio da Globo... Ai, cara, eles vão ter muito a perder também. Eles vão ter muito a perder porque eles começaram, nesses últimos 2 anos, eles cresceram muito em relevância novamente, a ponto deles fazer lobby para passar o 2630, que ia favorecer, eles acham que ia favorecer eles, né? E como eu sempre digo, para mim, a única parte do PL 2630 era aquela que deveria passar aquele negócio de ter que pagar que as plataformas teriam que pagar para os jornalistas. Lembra que tinha esse dispositivo? Esse dispositivo foi colocado lá no Canadá e lá no Canadá as plataformas simplesmente pararam de colocar conteúdo jornalístico para pagar. Na Austrália também. E maravilhoso. Bom demais. Seria maravilhoso. Sim, eu adoraria que isso acontecesse. Vamos lá. O Orlando Silva falou o seguinte. Gravíssimo! Vai tomar no... Zuckerberg se alia a Trump, reforça a extrema-direita e declara guerra à democracia. Mano, a democracia é boa. Mark Zuckerberg, dono do grupo Meta, que controla plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram, fez um pronunciamento explicitando uma política de alinhamento total a Donald Trump e ao novo governo dos Estados Unidos quanto à moderação de conteúdos nas redes sociais. Na prática, o reposicionamento significa a liberalização total das plataformas para os objetivos da extrema-direita. De grupos criminosos, tá? Sim. De grupos criminosos. Entendi. Como a disseminação de informações falsas, nossa, mano. Propagação de violência e extremismo político. Conteúdos de ódio e preconceituosos sob a falsa retórica de defender a liberdade de expressão. Cara, vamos colocar esse negócio aqui, porque é o seguinte. Eu sempre uso a gente como exemplo, mas isso acontece em outros aspectos. Quando a gente sofre algum tipo de quando os cancelamento, não cancelamento, eu digo censura. Não, quando você apanha, eu esqueci a palavra, tá dando branco aqui. Enfim, quando a gente é alvo dessa galera, eles conseguem ir na internet e falar claramente para aumentar os ataques a gente. Agora, no final do ano passado, teve um cara que no YouTube, ele falou que tá juntando um grupo de pessoas para atacar membros da missão. Falando em pegar em armas ainda. Sim. Você viu, Sentinelle. Essa galera consegue falar.
Eles conseguem pregar agressões, né? Agressão a grupos políticos contrários. A direita não faz isso. Meu Deus do céu, a direita fazer um negócio desse. Tem Polícia Federal batendo na porta no outro dia, entendeu? É muito cinismo o que acontece aqui. É muito cinismo que essa galera fala, o que essa galera faz. Não dá pra acreditar. Porque eles sabem, cara, vamos lá. Eles estão do lado que produzem as leis e estão realmente malhando a direita com a máquina. Então, obviamente, eles vão defender esse tipo de coisa. Com todo o cinismo do mundo. Só que eu não sei até que ponto esse lenga-lenga de a liberdade de expressão vai permitir que as pessoas cometam crimes. Chega no povão. Acho que ninguém se importa mais. As pessoas já aprenderam que não, é só censura. O painho quer realmente fazer todo mundo calar a boca. É só isso mesmo. Não tem nada, nenhum princípio aí, não. Ai, as criancinhas vão ver conteúdos que não podem nas redes sociais. Cara... Eu acho que esse discurso já não funciona mais há muito tempo e eles continuam martelando essa porra como se fosse um dogma religioso. É quase uma oração deles de vamos proteger a democracia censurando as redes. É isso, cara. Eu não sei se funciona mais com o povão. Eu acho que não chega, mas não tem capilaridade. Com o povão isso nunca vai funcionar porque não se come democracia, né? Não se come democracia. Seguinte, e olha só. Essa parte aqui ele já começa mentindo. Entre as medidas anunciadas estão o banimento das agências de checagem de fatos e sua substituição por comunidades de usuários, enfraquecendo o papel do jornalismo profissional. Isso é ruim? Opa! Nossa! Oh, meu Deus! Agora eu estou contra o Mark Zuckerberg. Assim, realmente, todo mundo, quando ele colocou essas notas de comunidade, desde então, a mídia tradicional tem passado muita vergonha. Governos têm passado vergonha, Sim. Canais oficiais de governo têm passado vergonha, porque as notas da comunidade funcionam. Não são perfeitas, é claro, mas no geral, elas funcionam. E você está tirando, cara, o que o Zuckerberg está fazendo? Ele está tirando, tipo, de agência pública e coisas ligadas à Globo, a Folha, o poder de dizer se você está mentindo ou não na internet. Isso é maravilhoso. E eles mentem muito. Porque as primeiras notícias que saíram na Folha foi que Trump bane agências de checagem, quando ele tá mudando o sistema para ficar porque o sistema do X claramente funcionou. As notas de comunidade são boas. É melhor do que você ter um grupo ligado a partidos políticos ou ligado a um grupo político decidindo. Tanto direita quanto esquerda. É ou não é? Porque hoje não é isso, não é? Porque hoje a esquerda tem essas agências de checagem na mão. E se depois fosse Bolsonaro que tivesse? Eu fui assessor de imprensa do MBL por alguns anos e eu falava com pessoas dessas agências de checagem e elas são de esquerda. Elas não estão nem aí se você... Oi? Você que mandou o pinto de borracha? Você não tá sabendo? É que alguém que trabalhava no MBL como assessor de imprensa, ao ser questionado por uma agência de checagem, mandou fibra de vidro. Não, capaz, um vereador nunca faria isso. Jamais. Eu respeito a imprensa. O jornalismo profissional. Mas da outra vez que a gente fez live, eu acho que eu citei esse nome, eu vou citar de novo. Yuri Bezmenov. Esse cara é sensacional, a gente precisa sempre ver o que ele falou sobre o processo de subversão da nação, quando ele saiu da KGB. E tem uma coisa que ele pergunta, e eu acho muito interessante essa questão. Ele chega e fala, tem aqui o setor tal, esses foram eleitos e tal, mas quem elegeu esses caras aqui, os jornalistas? Quem elegeu esses caras para determinar o que é a verdade ou não é? Tá entendendo? Então, jornalismo não é ciência exata para eles definirem, para eles serem os arautos e os detentores de uma autoridade a respeito do que é verdade ou não. Nós conferimos essa autoridade a eles ao aceitar o regime. E eles fazem parte do regime. Só que a partir do momento que eles perdem essa autoridade perante a sociedade, eles já não determinam mais a verdade. Ou seja, eles têm que impor. E é isso que estava sendo feito aí nos últimos anos por muito tempo.
especialmente quando você tem as plataformas que circulam a informação, que reduziram o custo da informação, que esses próprios veículos de informação tinham, eles reduziram os custos da circulação de informação, e isso faz com que a informação ela ganhe uma projeção muito maior, e você tem um controle ainda maior sobre a opinião pública. E, assim, o sonho de iluminista sempre foi esse. Desde sempre é controlar a opinião pública, e nunca deu certo. Porque, hora ou outra, você perde a sua capacidade de enganar o receptor que está sendo alvo dessas informações, está sendo alvo dessa manipulação. Então, eles sempre vão perder essa capacidade, e sempre haverá mudança justamente nas esferas de poder. Então, hora ou outra, eles sobem, eles voltam, eles nunca vão sair. Enquanto o regime, com base no sistema que foi pensado no iluminismo, estiver no poder, a imprensa estará lá. Com censura, com mais liberdade, pode variar, mas eles estarão lá, assim como as instituições financeiras, assim como os artistas, né, que estão lá felizinhos pelo Globo de Ouro, sei lá o que ela ganhou, os banqueiros, comerciantes, sempre vai ter, até os militares estão no meio dessa brincadeira aí, o Império sabe bem, né, ele gosta muito dos militares no Brasil. Nossa, adoro as Forças Armadas do Brasil. As Forças Armadas estão no meio também, é um consórcio feito entre eles que vai continuar se defendendo, né? Só que essa lógica é muito baseada no que está acontecendo lá em cima, porque lá também tem um consórcio. E quando a lógica que determina os passos do nosso consórcio aqui não bate com a lógica lá de cima, fica impraticável para eles. Né? Então, pode falar. Desculpa, achei que já tinha terminado. Não, já acabei já. O Carlos ASC, ele mandou o seguinte, porque eu estava comentando sobre os casos no Canadá, e você falou na Austrália que os jornais começaram a parar as plataformas começaram a parar de colocar conteúdo jornalístico por causa daquela regulação. Ele fala, Junito querendo restrição a jornais? Interessante, cara. Foram eles que estavam propondo, os jornalistas estavam fazendo lobby para isso passar, porque eles acharam que eles iam ter o deles, né? Eles iam levar vantagem. Levei vantagem, entendeu? E outra, talvez você não acompanhe aqui, é a classe que eu mais desprezo. Jornalista é a classe que eu mais desprezo. Eu acho que as pessoas não odeiam o suficiente jornalista no Brasil. Não odeiam o suficiente jornalista. Para mim, é a classe mais nojenta que existe no país. Quando você vê Daniela Lima... Eu tô falando, assim, da elite, né, do jornalismo. Claro que tem jornalistas bons, são poucos. Muito poucos. Porque é tomado por militante. Jornalismo... Ele é jornalista. Cito nos dedos aqui, ó, quantos jornalistas bons. Hein? Cito nos dedos. Vai começar o bang bang. Pá, pá. Então mas isso. É isso mesmo. É isso mesmo. E eles são odiáveis para você, por exemplo, porque eu não odeio. Claramente eu não odeio a imprensa, não odeio a democracia, eu sou totalmente a favor dessas relíquias do iluminismo, né? Mas eles são odiáveis para algumas pessoas por uma arrogância pedagógica. Por que arrogância pedagógica? Eles são desde sempre movidos por um instinto de querer pegar você, pobre aldeão, e te ensinar o que você tem que pensar moralmente, eticamente. Tem que te ensinar a sua posição, a sua classe social, o que você deve pensar em relação à política, né? Então eles querem te mostrar que eles vão te ensinar, você está numa condição da qual eles desprezam. Isso está aqui com o nosso queridíssimo Peter Sloterdijk, que fala muito bem sobre isso. Para você ter qualquer impulso pedagógico por qualquer pessoa, por uma escola, por exemplo, você tem que desprezar a condição atual dessa pessoa. Você quer ensinar alguém a fazer algo. Aquela condição atual dela tem que ser desprezada por você, para você tirar ela daquela situação e passar por uma que você acredita que seja melhor, que seja mais adequada. O pensamento liberal, iluminista, das democracias liberais, ele é fundamentado com base nessa ideia de você educar a massa, a grande massa, né, as castas inferiores.
E eles nunca perderam essa prerrogativa, que eles acreditam que eles detêm essa autoridade, essa missão. Então, isso é carregado especialmente pela classe jornalística. E quando eles vão falar com o público, eles vão falar de se envolver com o pensamento político, eles sempre vão tratar você como o inferior, que está numa condição intelectual, numa condição psíquica que precisa ser destruída e você precisa aprender. Você precisa se tornar um ser tão iluminado quanto eles. Só que você nunca vai se tornar, porque se você se tornar, eles não são mais necessários. Mas aqui eles têm contato com os ministros, né? Ai, meu ministro mandou uma mensagem aqui.